Let it go! Olá, amigos e inimigos do Papo Delas, nós voltamos para mais um Comentando os Comentários. Esse é o 65. Claro que a gente tinha que ler as mensagens do mês do medinho agora nesse Halloween, que delícia. Tá com medo, Patsy? Tá tudo bem? Então, né, nesse mês é o melhor mês que tem. Sim, tem um monte de conteúdo de terror, então eu pretendo não ter medo, porque se a gente tiver medo acontece mais, né? Sim. Aí vai aparecer espírito batendo nas coisas, abrindo janela. E quem ouviu o episódio sabe que já tá bom. Bom, eu tenho para dizer aqui uma coisa muito curiosa. Esse mês, no dia do podcast, dia 21 de outubro, foi lançado um episódio do Papo de Gordo. Aquele famoso Papo de Gordo, um podcast que existe há 30 anos, mas estava há 6 anos sem publicar nada, Patsy. Aí Dudu resolveu publicar um episódio em que eu gravei em 2019 com eles. Foi o último que eu gravei há 6 anos atrás. E aí ele resolveu publicar. Então, gente, lá no feed do Papo de Gordo, muita gente apareceu pra mim falando: ai, você que é cafeína, você que tá no Papo de Gordo e tal. E foi muito legal, porque em 2019 eu fiz o merchan do Papo Delas lá, Patsy. E eu falei no episódio: olha, você que tá ouvindo aí em 2032, eu tenho ainda um podcast chamado Papo Delas, que tá há muitos anos aí, a gente continua ganhando aí seus R$100 por mês com isso, ficando ricas e tal. Vai lá conhecer. Eu falei isso em 2019, Patsy. Mas um pouquinho eles lançavam o episódio na data certa, que é 2032. Exatamente. Mas a parte legal disso é que depois disso que lançaram, o Papo Delas começou a crescer de números de downloads. Você acredita? Acredito. Então muita gente veio pra dar play aí no último Comentando os Comentários e tal, e deu uma dobrada nos nossos números no último episódio. Então eu quero agradecer se você ainda continua por aqui. Kevin, seja bem-vindo depois de 6 anos aí do Papo de Gordo. Eu cumpri a minha promessa e estou aqui, Papo Delas Podcast. E um grande beijo pra cafeína do passado, que previu essa situação e fez um merchan para dali a 6 anos. Pois é, Paty, você me conhece, você sabe que eu tava zoando, né? Cafeína, Cafeína, você também não se ajuda, eu tô aqui, porra. Não, eu tava zoando em 2019. Imagina que eu ia ficar 6 anos, 8 anos fazendo Papo Delas. Não ia ficar nem a pau. Corta a cena. 8 years later. Bom, sejam bem-vindos aí. Se você continuar aqui depois do episódio que você deu play, se você veio do Papo de Gordo, seja bem-vindo. Sim, sou a Cafeína, essa é a Paty. E tem mais de 300 episódios aí desses anos todos pra vocês maratonarem e conhecerem. E sejam bem-vindos. Esse é mais um Comentando os Comentários. A gente vai falar sobre o episódio que foi Mês do Medinho, do Halloween, que foi convidada a Cibele na Terra do Medo. Como foi legal a Cibele. Um beijo pra Cibele, foi muito legal. Já quero ela em todos os anos do Halloween do Papo Delas. Sim, né, Cibs? Um beijo, querida. Um beijo, querida. E aqui, o que a gente faz no Comentando os Comentários? A gente lê e comenta comentários. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. A gente vai começar lá no nosso Instagram. Sim, você deu play aqui, mas não conheceu o Instagram. É Papo Delas Podcast, tudo juntinho. A gente aparece lá de vez em quando nos stories. Posta bem bonitinho as coisas pra você dar curtir. Tá faltando curtir, né? Mais curtir. Mas nessa do Mês do Medinho, porque foi uma collab com a Cibele, a gente bateu recorde de curtidas. Até agora tem 34 curtidas. Então um recorde pro Papo Delas. Então, obrigada a você que curtiu lá no post do Instagram. E o primeiro, claro, nosso ouvinte profissional é o Sinhoff, o Fisiomanco, Patsy. Ele já chegou falando, anos 90, eu assistia contos de cripta e cine trash com o Zé do Caixão, meu Deus. Só filme de terror e trash, bons tempos de filme ruim, bom. Mas era ruim mesmo, Elcio. Eu vou defender o Zé do Caixão. Se o Zé do Caixão fizesse os filmes que ele fazia no Brasil sendo gringo, ele ia ser chamado de cult. Total. O Zé do Caixão é o Maurício de Souza do terror. Ele é maravilhoso. É o Walt Disney do terror. É maravilhoso. Com aquelas unhas imensas. O próximo comentário foi da Mairão.
onde ela colocou assim, first, hoje o treino vai render. Ah, rendeu ouvindo medinho, hein? Eu recebi áudio de mais gente que ouviu treinando. Como vocês são fitness? Eu vi papo delas E treinando. quase se acidentou, fica aí. Fica a dica. E a Cibele na Terra do Medo, que participou com a gente, a convidada maravilhosa, que amei, Cibele, ela também comentou, Paty. Ela colocou, eu amei participar, vocês são tudo. Ai, coraçãozinho. A gracinha, né? Adoro essa expressão, vocês são tudo. Aham, eu amo também. O próximo comentário foi do Shibu. E ele falou assim, é tudo criança agora. Cafeína rainha, kkkk. É, tudo criança agora. Toda hora, ai, era uma criança. Ah, claro, sempre é uma criança, meu Deus. Criança é sempre assustadora mesmo, eu sei disso. Vocês que vieram aqui do Pauta Livre, do Papo de Gordo, sempre falei isso. E a Elaine, Paty, a Elaine aí, que apareceu como, além de comentarista profissional, já em todos os episódios, como apoiadora do Papo Delas. Um beijo, Elaine, linda. Ela colocou, e quando você é uma criança nos anos 90 e sua mãe escuta as histórias sinistras do Eli Correia? Que saudade de você. Mais uma história que a vida escreveu. Era o Eli Correia falando. Até hoje eu me lembro da história dos quadros das crianças choronas. Ele contava várias histórias, né? Eu também ouvi, Elaine, muito Eli Correia por causa da minha mãe, né? Que eu ficava ouvindo, acho que era Rádio Globo na época, né? Mas você sabe que ele tem um canal hoje no YouTube que tem muitos seguidores e ele continua contando essas histórias sinistras. Gente, eu não sei quem é Eli Correia, tá? Eu vou ter que procurar ele no YouTube. É um radialista muito famoso, senhorzinho agora, famoso nos anos 80, na Rádio Globo, que as mães ficavam ouvindo, sabe, assim? E ele contava histórias, e ficava todo mundo ouvindo as histórias dele, meio tensas. E as crianças tinham medo, né, de ouvir. Não, e detalhe, esse comentário da Elaine me lembrou uma história da minha mãe, que esse negócio de mãe que consome conteúdo de terror. A minha mãe, ela consumia muito conteúdo de terror, de televisão, rádio, tudo isso. E ela parou... Ela parou porque teve um dia que ela tava vendo algum programa desses. E ela tava, tipo, lá de boa. Daqui a pouco, quando ela olhou pra... Sabe aqueles racks antigos? Que eles eram até lá em cima e a televisão ficava no meio do rack? Que eram armários e armários. Era essa época. Televisão grande ainda. A estantezona. Isso. Aí a minha mãe tava vendo TV nessa estantezona. Aí ela pegou e ela viu que tinha alguma coisa em cima dessa estante. Ela olhou pra cima e ela viu o busto de uma mulher. Aí ela falou que era só o busto, tipo, da cintura pra cima até a cabeça. Dava pra ver o rosto, o cabelo e como que era a parte de cima da roupa da mulher. Ela falou que era um vestido azul. Ela descreveu a roupa toda. Quando ela viu aquilo, minha mãe, ela é aquele tipo de pessoa. Se ela viu e não falaram com ela, ela finge que não vê. Porque se souberem que ela tá vendo, fodeu. Aí quando ela viu aquilo, ela levantou, se fingiu de tonta, desligou a televisão com o cu na mão e foi pro quarto. No dia seguinte, ela foi visitar minha avó Maria, que na época era viva, e ela contou, mãe, eu vi isso, vi uma mulher assim, assada em cima do armário, não sei quem é essa mulher. Aí minha avó virou e falou assim, como é que ela era? Aí minha mãe descreveu a mulher toda, cabelo, penteado, roupa, tudo isso. Aí minha avó chamou uma tia minha tia Márcia, e falou assim, Márcia, vai ali na minha gaveta e pega as fotos que tem lá rapidinho. Aí ela pegou uma foto da mãe dela e mostrou pra minha mãe, falou assim, foi essa mulher aqui que você viu? E era. Finalmente não é uma criança, né? Assim a minha mãe descobriu. Não, era minha bisavó. E foi nesse dia que a minha mãe descobriu como que era o rosto da minha bisavó. Porque minha avó, quando ela casou com o marido dela, o primeiro marido, ela foi deserdada da família porque ele era pobre. Então, minha mãe nunca viu a avó dela, porque a avó dela mora em Maceió. Aí, minha avó nunca falava da mãe, por rancor, tudo isso. Então, minha mãe nunca teve esse contato de quem era a avó dela. Ela descobriu quem era a avó dela nesse dia, porque ela viu o espírito da minha bisa, lá na minha casa. Aparição. Mas do bem, né? Não sei, a minha bisa, pelo que minha avó fala, ela foi meio cuzona. Eita. Deserdou minha avó porque ela casou com um preto pobre. Então apareceu pra zicar, hein? Exato. Não sei se foi pra zicar, mas ela apareceu. Porque antes de morrer, ela se arrependeu, pediu perdão e nananã. Todo esse rolê pra poder partir em paz. Pra ir pro céu, né? É, mas ela pediu pra minha avó ir lá em Maceió pra poder pedir perdão, não sei o que. A minha avó virou e falou assim, a vida inteira que você tava saudável, você não quis perdão, né? Agora que você tá doente, também não vou não. Fica aí com a sua culpa. Que bonito. Vamos seguir.
Ai, Patsy, lá no Instagram a gente também posta cortes. E a gente foi ousada, hein? Dessa vez ousei colocar videozinho no corte. E aí teve menos curtida, gente. Não gostaram de ver a gente, Patsy. Ué. A gente tem que ser só a entidade da voz, Café. Não pode ter rosto nenhum. Tem que fazer a mística, né? E a quem apareceu? Ira Croft colocou, olha elas! Ô, dona Ira, comentou com a Cibele, tá ótimo, maravilhosa. Beijo, Ira, saudades, hein? Sim, também tô com saudade dela. E o próximo comentário foi do Shibu, que o Shibu tá certo, tá em todas. Ele colocou assim, feliz dia do podcast e ama as histórias de terror. Olha lá. Shibu que reapareceu aqui com um TCC gigante, gente. Se preparem nesse episódio. Deus abençoe. Se preparem. Porque nós vamos para o Spotify primeiro. Antes do TCC, Spotify. Pessoal que gosta de bater cartão no Spotify. Eu fico felizinha. Todo dia eu dou um F5 lá para dar uma olhada. E quem tá me deixando felizinha o ano inteiro, sem exceção, Ricardo Raj, Paz. O lendário. Ele tá cumprindo promessa. Cumprindo promessa. Ele colocou aqui, oi meninas, explicando melhor minhas objeções. Ele tá explicando o que a gente falou do episódio Não Devia Gostar. Porque a gente pediu pra ele explicar melhor Isso. por que ele gostava de Gil, Caetano e Cazuza, por causa da posição deles, né? Aí ele veio explicar que Gil, Caetano e Cazuza é pela posição política mesmo, mas as músicas são ótimas. Carlos Alberto, eu acho um mala. Se considera maior que a obra que nem dele é. Herdou do pai. E quem tinha graça na praça eram os humoristas que ele tretou. Aí eu vou ter que discordar disso, Rick. Sabe por quê? Porque o Carlos Alberto, ele tá 3 vezes mais tempo na praça do que o pai dele. O pai dele criou. Mas ele passou uma vida inteira na praça. Então eu acho que ele tem algum mérito, né? Algum mérito aí. Eu não sei quem é o pai dele, então... Não faz isso, senão eu vou até cortar, Patsy. Eu só conheço o Casalber. Seu Manuel da Nóbrega foi o cara que emprestou dinheiro pro Silvio Santos. Ele criou o Baú da Felicidade. Não, essas histórias eu sei, mas tipo, a Praça é Nossa foi ele que criou? Foi ele que criou, era a Praça da Alegria. Ele criou a Praça da Alegria. Ele era o cara sentado no banco, com o jornal na mão, que vinha os humoristas. Ele que criou isso aí, né? E aí ele morreu. E aí o Carlos Alberto ficou no lugar dele pra fazer a Praça da Alegria. Isso anos depois, né? Porque ele foi chamado só pelo Silvio Santos depois. Durante muitos anos ele foi só roteirista. Ele foi roteirista dos Trapalhões, na época da Globo. Ah, sim. Então, ele ficou, acho que 3 vezes mais tempo do que o pai dele na praça, né? 40 anos aí. Então, acho que ele tem um mérito, sim. Ele herdou. Mas herdeiro que mantém isso há 40 anos tem algum mérito, né? Deixou de ser só Nepo Baby, né? Exatamente. E ele continuou, o Ricardo colocou assim, ó, Didi é mala também, na real, Doutor Renato. Como ele gosta de ser chamado pelos empregados dele. Ah, ele ficou conhecido nessa história, né? Isso. O Piquet se acha maior que o Senna e muito longe disso. O Piquet deu sorte porque ele também foi tricampeão, né? Então ele tá em pé de igualdade ali em títulos com o Senna, então ele pode ficar falando e tal. E ele tem a famosa frase, né? Quem é melhor, você ou Senna? E ele respondeu, quem tá vivo? Mas e carisma? O Piquet tinha muito carisma jovem. Depois ele ficou esse cara zoado. Mas ele tinha muito carisma nos anos 80. Ele era daqueles que falava... Todo mundo ia pra cima dele, os repórteres, porque ele ia dar manchete, sabe? Ele falava umas coisas. Uhum. Um mala, insuportável. Véi, então, pior ainda. Mas, nesse caso, acho que é melhor o Senna ter morrido cedo, né? Porque aí todo mundo acha ele o máximo. Se ficasse velho, ia ficar chato. Não é? Foi no auge. Exato. Igual os Mamonas. Diz que no documentário da Xuxa, diz que a Marlene Matos falou isso pra ela, você viu? Não vi não. Quando ela fez lá aos 20 e tantos anos, a Marlene falou assim, no meio da briga delas, falou assim, olha, seria melhor se você morresse agora cedo, porque você ia ser idolatrada pro resto da vida. Que isso? Diz que falou isso pra ela. Meu Deus. Documentário da Xuxa, fica a indicação aí. Enfim, Ricardo colocou, ia mandar tudo isso por e-mail, mas é por aqui mesmo, mais rápido, um abraço, um beijo, um queijo. Obrigada, Ricardo, por ter dado o trabalho aí de se explicar. Beijo, Ricardo. O outro comentário do Spotify é da Daniela, não sei falar seu sobrenome, meu amor, se é Chiarentim ou Chiarentim. Eu ia falar Chiarentim pra ficar mais bonito, mas aí só a Dani pra explicar. A Dani que apareceu aqui do nada, então seja bem-vinda, Daniela. Bem-vinda, meu amor. Depois esclarece pra gente como é o seu sobrenome direitinho pra gente chamar direito, tá, mano? Aliás, desculpa te chamar de Dani, porque depois da Dani... Desculpa.
coisa da podcaster, Daniela. O nickname dela é Meu Nome Não É Dani. Porque todo mundo que ela fala, Daniela, ai, Dani, já automaticamente chama de Dani. Então, desculpa, Daniela. Desculpa, Dani, por te chamar de Dani. Isso. E aí ela falou assim, olha, eu estava em período de provas na pós e acabei deixando passar o episódio do Comentando os Comentários, mas eu realmente perco a paixão se descubro algo de ruim de alguma pessoa que admirava. Já cancelei vários cantores, atores, escritores, não vou dar dinheiro, mídia, likes pra quem não vale nada. Certíssimo. Isso aí. Bem-vinda, Dani. Daniela. Daniela. Beijo. Continua, Daniela, continua. E fala se a gente tem que falar direito. Xarentim, Querentim. Até hoje a gente erra o nome dos nossos padrinhos aí, fala tudo errado, mas a graça é essa também. Lembra do Libeu? Que a gente falava Libler? Libler, tem cada um. Até hoje eu fico zoando o Marcos Colucci, então cada vez, não sei se ele repara, né, mas cada episódio eu falo ou Colucci, ou Colucci, ou Mano, um dos episódios eu acertei. Oh, meu Deus. Chibu gabaritando esse comentando nos comentários, foi lá no Spotify, Matheus Chibukawa, e colocou: fui ouvir o meu cãozinho Xuxo. Que arrependimento. Sofre, né? Porque eu falei que tinha medo quando era criança dessa música. Essa música me dava medinho. E eu punha na fita cassete, que eu tinha a fita da Xuxa. E eu chorava. Criança, chorava ouvindo essa música. Aí, esses dias, eu fui no YouTube reouvir. Porque eu lembrava que eu chorava, mas não lembrava da letra, né? Realmente, Matheus, fiz a mesma coisa que você. Fui ouvir. Que arrependimento. A letra é triste. E ela canta chorando, Pátsia. Essa parte eu lembro. Porque ele tinha acabado de morrer. Meu Deus, essa parte eu não sabia. Então, o cachorro dela morreu, que ela mostrava, o Xuxo e tal, e aí ela gravou essa música. E ela grava chorando, e tem ele latindo no fundo. Ai, meu Deus, até me arrepio. O cachorro latindo tudo, e ela tá assim, eu sou tanto de você. É horrível, gente, que arrependimento, ouçam. Nossa, eu parei pra ler a letra aqui. Meu Deus, que tristeza, não vou ver essa música não, que eu vou chorar. Vai. Tu sabe que eu sou sensível, eu chorei. Você chorou em Gato de Bota? Muito. Uma semana. Vamos lá. Próximo comentário agora sobre esse episódio do mês do medinho é do Ricardo Raj. E aí ele falou assim: medo pra mim é um eficaz mecanismo de defesa. Nessa parte lúdica, eu tenho lembranças de ouvir do meu avô, que era mineiro, as histórias do povo de lá e seus avistamentos de espíritos vagantes e cultos folclóricos como lobisomem e afins. Filmes desse tema não curto muito. É isso, sou extremamente cético ao sobrenatural de terror e afins. Abraço e até o próximo. Também seria cética se não tivesse visto nada. Ricardo, sabe que eu esqueci de mencionar, eu tenho um tio-avô já falecido, já com 90 e tantos anos, e ele contava, ele tinha certeza que ele via muito Saci Pererê no interior. Ele falava, ele via. Ele tomou apavoro do Saci? O pai dele deixava a comida na varanda pra ele não entrar dentro da casa. E ele chegou a ver várias vezes. Ele contava como se isso fazia parte da infância dele. Curioso, né? Como se fosse terça-feira, né? O Saci apareceu. Exato. Bom, esses foram comentários no Spotify. Obrigada. Fiquem à vontade de comentar com a gente no Spotify. Eu tô sempre lá dando os F5, viu, gente? E a gente agora, Patsy, vamos pra eles. Os TCCs do Papo Delas. Bora! Você está ouvindo Papo Delas Podcast. O primeiro TCC é no e-mail contato@papodelas.com. Sim, a gente fala que é TCC porque são textões gigantes, verdadeiros tratados que nossos ouvintes mandam no nosso e-mail, que é a nossa chave Pix, por coincidência. contato@papodelas.com. Fiquem à vontade, mandem sua mensagem, seu bilhetinho. Episódio de final do ano, logo depois desse aqui, lá em dezembro, vai ser só com bilhetinhos de vocês. Falem da sua vida, dê Feliz Natal, panetones, essas coisas. Fiquem à vontade. O primeiro TCC desse episódio é o Sinhoff, nosso físio manco. Ele colocou: olá meninas, eu já não lembro das histórias que contei nos episódios de outubro dos anos anteriores. Então se estiver repetindo, me desculpe. Desculpa a gente também, porque a gente vai se repetindo, né? Faz parte. Apesar de ter muitas situações, né? Tem vezes que eu gosto da minha bisavó aí, não lembro se eu já falei. É a audiência rotativa do rádio. Vamos lá.
Minha mãe trabalhou por anos para um dos ginecologistas mais importantes de São Paulo. E o consultório dele ficava numa mansão onde vivia sempre um caseiro, no qual as esposas dos caseiros normalmente faziam a limpeza do consultório. Como foram vários anos, minha mãe cruzou com umas 3 ou 4 famílias de caseiros. Uma delas tinha um marido que era segurança noturno de outra clínica no bairro. E ao sair do expediente junto com a minha mãe, às 19 horas, ela não ficava sozinha na casa. Ela ia dormir junto do marido na outra clínica. Minha mãe, intrigada, perguntou uma vez o porquê. Ela disse que não ficava lá porque uma moça ia bater nela à noite. E se ela fazia alguma magia para impedir a entrada dela no quarto, ela acendia todas as luzes da clínica. Tá maluco, rapá? Minha mãe deu risada. Até que um certo dia, numa noite de folga do marido da caseira, minha mãe chega no início do expediente e todas as luzes estavam acesas. É, gata. Tá maluco, rapá? Passado algumas semanas, a família saiu de lá dando lugar a outra família, que depois de um tempo relatava a mesma coisa. Eu estudava relativamente próximo a essa clínica e quando eu gastava o dinheiro do ônibus no fliperama, eu ia implorar carona para minha mãe. Numa dessas vezes, eu cheguei na clínica e uma moça de uns 40, 50 anos me chegando no portão e perguntou quem eu era. Eu disse que era filho da secretária e que ia embora com ela. Ela me respondeu que ia avisar a minha mãe. Fiquei esperando até que a minha mãe fechou a clínica e estava indo para o carro quando eu chamei. E ela se assustou, perguntando por que eu não tinha tocado a campainha. Falei da mulher, a descrevi. E minha mãe disse que ela estava sozinha e os caseiros tinham saído mais cedo para fazer compras. Essa foi a primeira. Teve inúmeras outras situações bizarras. Tá maluco, rapá? Não. Agora uma rapidinha. Tem um altarzinho com a imagem de São Jorge, meu santo protetor, e Iemanjá, santa protetora da minha esposa, junto com um copo de sal grosso e alho. O alho eu não sabia que colocar. É, tem um negócio desse pra proteção, um negócio desse, sim. Espantar vampiro. Há uns 15 dias atrás, num domingo, eu cochilando e minha esposa preparando a aula da semana, o copo de sal foi arremessado do altar. Ô, cacete! Meu Deus! Culpa do alho. Que isso, garota? Mais uma rapidinha. Anos atrás, na época da faculdade, eu fazia um bico pro trabalho da minha esposa montando uma sala de aula num sítio no interior de São Paulo, onde estudantes do Japão iam fazer um internato. Fomos lá. No fim da montagem da estrutura, estávamos indo para almoçar e uma japonesa de cabelos compridos, loiros, estava vendo a paisagem do local, acena e diz: "Oi, Dani. Oi, Elcio. Demos oi." Ao retornar para São Paulo, eu perguntei como ela sabia meu nome se eu não trabalhava lá nos dias normais. Minha esposa também estranhou, e a fala não tinha sotaque, foi no português bem claro. Na segunda-feira, minha esposa foi no arquivo ver quem era a aluna, e não tinha foto de ninguém com aquela aparência. Nenhuma professora viu aquela japonesa, nenhum funcionário da casa viu quando fomos desmontar a estrutura. Chega, beijo meninas, diz o Elcio. Caramba, Elcio, que beleza, hein? Gente, vamos por partes, igual o Jack Stripador. Realmente, uma japonesa de cabelos loiros. Ela chama atenção. Sim. Ela foge do padrão. Todo mundo saberia quem é a japonesa loira. E aí a mina não existia, quer dizer, não existia no plano terreno. Nossa. Não, mas e esse da clínica da mãe dele? Gente, eu fiquei apavorada com um negócio desse. Caraca, ele simplesmente falou com a mulher. E me lembrou, mas essa história eu sei que eu já comentei de antes. De um dos lugares que eu já trabalhei há muitos anos atrás. Que durante a madrugada, todas as portas de todas as salas de aula eram destrancadas e o alarme não era disparado. E elas eram trancadas religiosamente, porque para você ligar o alarme, você tinha que trancar todas as portas. Você tinha que trancar tudo. E aí você acionava o alarme, ele verificava se os trincos estavam feitos certinhos, estava tudo trancadinho, aí o alarme acionava. Caso contrário, não. E mesmo assim, todos os dias de manhã, todas as portas de todas as salas estavam destrancadas e o alarme não tinha disparado. E esse era um dos lugares que uma das meninas, ela fechou a porta da sala, a porta abriu. Aí ela foi e fechou de novo. Aí a porta abriu. Aí ela foi e fechou de novo. Aí a porta abriu. Aí ela bateu, abriu de novo. Aí ela pegou e deu um grito e falou assim: "Porra, para de abrir essa porta, que eu não sei o que, que não sei o que." Ela deu uns gritos assim pro além. Aí a porta bateu. É um esporro no fantasma. Só, mas tinha um detalhe importante, que todas as salas, elas tinham ar-condicionado e as janelas, elas eram
travadas. Elas tinham... Não eram só fechadas, elas tinham um trinco para que não abrisse por conta das crianças, porque era num prédio. Então não tinha vento lá dentro, nem para abrir, nem para fechar, no ódio. Aí quando a porta bateu, ela fez o quê? Saiu correndo e foi pra recepção. Ai, olha, eu nunca vejo essas coisas, gente. Poxa. Esse daí da porta eu só soube, mas só me contaram depois que eu saí, foi a última da minha sala, do meu andar. Aí eu tranquei a porta da minha sala e no dia seguinte eu dei aula nessa mesma sala. Mas eu fui a primeira a ir pro segundo andar. Então, quando eu fui, eu tive que acender o registro de luz, tudo certinho. E a porta tava aberta. Aí eu desci e falei assim, gente, vocês já foram lá em cima? Por que vocês não acenderam a luz? Aí as meninas, mas ninguém foi, você foi a primeira. Eu falei assim, não, alguém foi lá em cima, porque a porta da sala já estava destrancada. Aí elas, então, Patrícia, vem cá pra gente conversar um negócio. Aí que eu soube. Cara, o pós-vida deve ser insuportável. Pra esses fantasmas voltar e ficar batendo porta nas nossas caras. Não é o pessoal esperando um folheto de testemunhas de Jeová onde você acaricia um tigre? Esperando o paraíso, né? Frutas no pé, uma praia, um chalé, Não, vou ficar batendo porta na casa dos outros. Às vezes, né, nem na casa dos outros, porque nesse prédio, uma das meninas que ela era de alguma religião espiritualizada e tal, que ela via, né, e tal, ela viu quem era. E aí era um cara que antes daquele prédio ser uma escola, era um prédio com vários apartamentos. Foi uma das pessoas que morreu na casa dele na época, né, antes daquilo ser escola. E aí ele tava preso lá, pegadíssimo. Aí foi isso. Tem que ver qual é o poder que você quer ter, Paty. Você quer ter o poder de bater portas ou de acender e desligar a luz? Que nem do Elcio. Pô, eu ia querer ter o poder de mexer nas paradas. Sair derrubando o negócio. Bem... Vou pensar aqui no meu poder. A Ira fala que tem uma cadeira na casa dela, que quando ela morrer, ela vai atormentar aquela cadeira. Aquela cadeira vai mexer de madrugada, porque ela gosta muito. Ai, não fala isso, que eu herdei 2 cadeiras da minha avó. Então, né? Inclusive, uma coisa que eu não comentei com ninguém, né? A Cafeína sabe, mas os ouvintes não sabem. No mês passado, a minha avó, dessa casa aí que tem essa galera, ela faleceu. E aí, agora tem as coisas dela lá, né? Meus tios estão resolvendo o que eles vão vender, essas coisas. Ela tem uma cadeira de rodas que, menina, se aquela cadeira começar a balançar, eu vou sair correndo igual a maluca. E minha avó era apegadíssima às coisas dela. Então, se a galera quiser herdar as paradas dela, boa sorte. Você ficou com alguma coisa? Fiquei com nada, tá maluco? Quero nada, não. Ok, sabe quem é o craque do jogo nesse episódio? Quem brilhou? Matheus Shibukawa. Ele mesmo, Paty. Mandou um TCC de 15 páginas que sobrou pra você, Paty. Vamos lá. Matheus começou assim, ó. Olá, meninas. Vocês estão boas? Olha, estamos assim, na medida do possível. Estamos aí na atividade. Você tem 15 minutos? Não é, menina? Não, mas os 15 minutos a gente vai gastar lendo o e-mail dele. Calma aí. Exato. Como um bom ateu, sou uma pessoa cética, porém cagona nessa terra de incertezas. Eu amo que ele vive no fio, no véu. Não acredito. Porém, né, que medo, menina. Que lazai. Lazai, isso aí. Amo filmes de terror? Amo. Mas atualmente eu sou a pessoa que se assusta com o meu marido chegando quietinho na cozinha. Ou quando alguém entra no escritório e eu tô com fone de ouvido e eu só vejo o vulto da assombração. Tomei um susto quase agora. Shibu, meu cachorro foi pra porta, sem eu reparar ele, arranhou pedindo pra sair. Dei um pulo aqui. Eu agora começa o calor, eu tenho barata psicológica, né? Ai. Eu sinto barata subindo em mim, eu vejo vulto de barata. Ai, Deus me livre. E é horrível, é um pesadelo. Eu teve um dia que eu tive uma crise de choro, Paty, esses dias. Eu acredito, porque... Eu achei que tava passando por mim, assim, eu vi, mas não era psicológico. Eu tenho isso com calor. Deus me livre. Eu entendo porque uma vez uma barata andou em mim e eu comecei a chorar. Já aconteceu comigo, de verdade, acho que é por isso. Desesperador. Acho que rolou esse trauma, hein? Então, exatamente. E aqui em casa, eu só mato se eu for a última opção de assassinato de barata. Porque se tiver qualquer outra opção antes, eu chamo a pessoa. Eu preciso de 5 segundos. Se ela me der 5 segundos, eu mato. Mas nesses 5 segundos eu fico apavorada. Eu não. Nesses 5 segundos eu já tô muito longe. A pessoa sabe onde a barata tá porque eu tô gritando lá de onde eu fui parar. E aí ele continuou. Sabe aquela pessoa que se assusta com a sombra? Então, eu me tornei ela.
Antes era meu marido que derrubava pipoca no cinema com um susto tosco de alguém pulando na tela, tipo o carro descendo a colina, e surgiu um zumbi na tela no início dos anos 2000. Estilo Jequiti, né? Aham, aquele pop-up assim de zumbi. Agora, ridiculamente, sou eu. Sabe aqueles vídeos no Instagram que as pessoas assustam, outras pessoas amam? Atualmente eu sou a vítima sem ninguém querer me assustar. Mas é importante dizer que eu tenho medo de pessoa viva. Todos nós. Eu amei o comentário da Cafeína sobre ser tudo criança nas histórias. E até agora eu tô tentando ouvir os passos da criança no áudio da Patsy. E sim, eu voltei várias e várias vezes porque eu amei essa história, tem tudo. Uma senhora que costumeiramente é pintada nos filmes como implicante. Eu sou essa velha na vida real. Suspense, sons não explicados, provas. É sobre isso. E não tá tudo bem. Só acho que a Patsy deveria ir investigar com alguém a casa da avó dela e fazer um quadro no podcast. Já vira uma creepypasta. Matheus, já vou te contar. Não vou. Obrigada pela sugestão. Não. Não vou. Se alguém quiser ir lá, depois que o pessoal disponibilizar pra olhar, eu fico do lado de fora esperando, mas eu prefiro não. Vou soltar aqui uma ideia, Patsy. Você Ai, fazer meu Deus um do céu. blog. Lembra nosso Não vou. temos Não um vou, blog não vou. gravando no celular lá dentro da casa. Não vou. Blog. Deus que me livre, não vou. Minha voz até ficou mais alta. Eu vou dar um jeito de tratar esse áudio e ouvir algum barulho. Então, Não vou, Cafeína. Não vou. ouvintes, Gente, me ajuda a convencer. você não tem noção do cagaço. Eu me arrepiei só de pensar. Porra nenhuma, não vai acontecer. Adorei a ideia. Vem aí. Ideia maravilhosa, Cafeína. Mas eu não vou fazer, porque eu tenho medo. Só em áudio. Você fala assim, agora eu tô entrando no banheiro que era da minha avó. Agora é o quartinho dela. Agora faz isso O em quê? áudio, grava. Não vou. Tá maluco? Ah, não. Ainda mais vou agora que minha avó convencer, gente. partiu. Não sei como é que tá o esquema da galera que ficava lá com ela. Então, Que antes ficavam com ela. E agora? Vai ficar em mim não, tá maluco, rapá? Não vou. Se alguém quiser, eu fico no quintal. tampa o umbigo. Eu fico no quintal. Fala assim, toma, leva o microfone, vai lá, anda. Fala o que você quiser falar. Fala da vida, vai passeando ali. Eu te dou a planta da casa pra você saber qual quarto era o quê, qual sala era onde. Pode andar e olhar à vontade. Depois você volta, me dá o áudio e eu passo pra café. Vai ser a capa do episódio. Mas eu não vou. Não vou. Vai. Gente, vocês não têm noção do cagaço. Agora vocês têm, né? Pela minha reação. Não vou. E se eu pedisse meu irmão pra fazer, ele também não iria, porque ele é mais cagão do que eu. Tá maluco. Vai os dois. Vai ser muito legal os dois, você e seu irmão. Cara, não vou conseguir. Cagaço real. Não vou conseguir. Não dá. Faz uma chamada de vídeo comigo. Nem fudendo, Cafeína. Vai aparecer alguém atrás de mim. Tá maluco, caralho? Porra, quer me matar? Deus me livre. Desculpa. Pela audiência, Paz. Não vou, gente. Gente, infelizmente, primeira vez que vocês me veem negando uma coisa. Eu normalmente topo tudo, mas isso eu não vou topar, não. Vamos lá. Vamos lá. Até ri igual a chaleira de nervoso. Aí ele continuou. Vou contar uma história que aconteceu recentemente e eu, com todo o meu ceticismo, me caguei um tantinho. Essa história que irei contar foi em junho e julho desse ano. A Chess ainda estava viva. Chess, gente, é a gatinha do Shibu, que já estava com ele aí há mais de 10 anos. Ela faleceu esse ano, pra quem não sabe a história. E cito ela aqui, pois os gatos são personagens importantes nessa história. A Chess, a mais velha, mal-humorada e na dela, odeia tudo e todos. Mas estava tão velhinha que se levantasse as patas, Deus levaria. Tony, o único macho, o grandão e gordo, ladrão safado de ração alheia e a puta da família... pois se chegar a visita ele vira a barriga pra cima. E a protagonista dessa história, Temis, a mais nova, Pocket, a menor da família, espírito aventureiro e que destrói a casa toda, mas tão cagona que foge pra baixo das cobertas quando a campainha toca. Ah, igual o pai, tem medo de barulho. Era final de junho, fim de semestre, eu estava detonado com a rotina. Andava me arrastando com a vida de clínica e docência, e como todo problema para pobre é pouco, decidimos fazer a reforma da cozinha. Isso significava trocar a pedra, trocar piso e azulejo e comprar os armários planejados. E para o pobre conseguir pagar, tem que fazer algumas coisas ele mesmo, né? Então a primeira coisa feita foi retirar o revestimento autocolante das paredes da cozinha toda. O moço veio e colocou a pedra. E fomos colocar um novo piso vinílico nas paredes com cola de contato. Cola de sapateiro, aquele cheiro que garante uma dor de cabeça. Em seguida, fomos tirar o vinílico colado do chão e colar o novo. Mas era óbvio que ia dar mais trabalho do que esperávamos, então mantínhamos a cozinha fechada para os gatos não irem até lá. Isso ainda era final de junho, eu estava finalizando o semestre ainda. Temis, muito agitada como só ela é,
Sempre gostou da cozinha. Parava em frente à porta e dava cambalhota e corria pela casa. Mas quando fechamos a porta, ela ficava miando e quando abríamos, ela queria entrar de todas as formas. Achávamos que ela só estava incomodada com o impedimento da circulação dela, porque sabemos, né, todos nós, que gatos odeiam portas fechadas. A outra manhã, eu estava em Santos e meu marido me mandou mensagem dizendo que a Chess não estava bem. Estava moada, recusava comer e havia se urinado. Voltei para a Praia Grande assim que acabei meu trabalho de manhã, pois precisava levá-la. Assim que saiu do carro, derrubou meu celular e a tela trincou. Todo o castigo para corno é pouco, meu Deus. Eu havia retirado a película um dia antes, pois estava me machucando com um trinco pequeno. Quando estou voltando para Santos, junto da Chess, ouço um barulho forte na suspensão do carro. Isso era um sinal de que precisava levar o carro para arrumar de novo. E estava em um momento que eu não podia gastar. Todo o dinheiro reserva foi na cozinha e tínhamos contratado o armário planejado que saiu muito caro. Sempre sai muito caro. Chess ficou internada e eu voltei para casa chorando, pois muitas coisas estavam acontecendo e eu achei que realmente ela não iria voltar. Voltei conversando por mensagem com a minha mãe e minha amiga, ambas muito espiritualizadas, e comentaram sobre energias ruins e blá blá blá. Mas eu estava tão sensibilizado que cheguei e conversei com o meu marido e ele falou: você deveria passar um pano com sal grosso em casa, pois ando vendo aquelas sombras de novo. Ô, caralho. Achei besta, mas respeito que ele acredita e que estava sendo a terceira pessoa a falar sobre isso. Então lá fui eu, peguei um balde, água e fui procurar o sal grosso e não tinha. Logo peguei o sal refinado, afinal é tudo sal. E depois fiquei pensando, isso vai estragar meu piso, vai ficar tudo fedido. E coloquei desinfetante azul. No final, fiz uma poção, que se tivesse alguma assombração ali, ela foi rindo e deslizando atrás de mim enquanto eu passava o pano pela casa. Mas voltando à parte assustadora, passado 2 dias, Chess voltou para casa bem, arribada, mas tomando um monte de remédio. E eu, no meio disso tudo, meio cansado. Lembra que a porta da cozinha estava ficando fechada? Então, no meio da madrugada, ouço um barulho de como se alguém tivesse batido com o corpo no box de vidro do banheiro e ele estivesse balançando. Dei um pulo e fui até o banheiro, não tinha ninguém. Apenas a toalha no chão que ficava pendurada no box. Abri o box, encontrei o sabonete em barra, o líquido e as buchas no chão. Corri para a cozinha. Afinal, alguém devia ter entrado naquele cacete de apartamento. Afinal, temos histórico no condomínio. E nada também. Voltamos para a sala. Lá estava a Thames encolhida embaixo da mesa. Foi ela que tentou pular o box para ir na cozinha, pois a janela do banheiro dá para a lavanderia, mas ela morre de medo do box. Lá é onde tem água e ela toma banho quando precisa, mas era a única explicação. Afinal, os comportamentos estranhos que ela estava tendo intensificaram e ela estava carente e miando muito para a cozinha. Essa noite demorei a voltar a dormir, pois seja lá o que estivesse acontecendo, a Thames estava ligada e queria muito voltar a brincar com esse algo na cozinha. Vida que segue. E numa sexta, Otávio foi dar comprimidos pra Chess logo cedo com aquelas seringas de comprimidos que quem tem bicho vai saber. E bam! A ponta de silicone desgrudou e ela engoliu. A desgraça dá um trabalho pra engolir um mini comprimido, mas engoliu um silicone de 2 centímetros. E lá fui eu. Essa história de terror sem fantasma nenhum. Só terror da vida real, tá vendo? E lá fui eu correr com ela pro hospital veterinário. Gente, tudo isso acima foi na mesma semana. Ela precisou passar pela anestesia, mas deu tudo certo e conseguiram tirar o silicone antes de ir pro intestino. No final do dia, lá voltava eu com ela pra casa. Otávio tava cozinhando feijão, era a primeira vez usando o cooktop e começamos a conversar do quão estranho eram as sequências de situações. E eu colocando na conta de como estávamos cansados e Otávio comentando sobre a bendita sombra na porta da cozinha esses tempos. Eu sentado no puff da cozinha, Thames deitada no meu colo, quando... Nossa, a panela de pressão solta a pressão e toda a água de dentro pela válvula de segurança lateral. Puta merda. Thames pulou que arranhou meu braço e peito, saiu no tiro. Otávio não sabia se corria ou se ficava. Ele morre de medo de panela de pressão. Eu querendo saber se os gatos estavam bem, tentando acudir a panela. Só sei que vazou água pra pedra inteira, entrou embaixo do cooktop, caiu tudo em cima da lava-louças que estava no chão logo abaixo. Coração dos dois disparado, Thames sumiu pro quarto e ali a gente decidiu fechar a boca, porque seja lá o que estava na cozinha tinha dado recado. Eu ainda acho que foram sequências de acontecimentos isolados,
Mas semana passada, contando isso, o colar de uma amiga minha estourou em casa. Temis começou a correr sozinha pela casa de novo. Isso acontece bastante. Ela dá cambalhotas na frente da porta da cozinha como se chamasse algo pra brincar. Vai entender, fica aí a dúvida. Chess descansou no começo de agosto por outros motivos, mas viveu bem. Ela não se emocionava com as coisas que aconteciam. Acho até que ela era o equilíbrio da casa. É isso, meninas. Desculpem o texto gigante, mas é pelas milhares de vezes que eu não consigo enviar nada. Um beijo. #parabéns Patsy, #cafeína rainha, #2025 ano do Papo Delas. PS, eu estou obcecado pelo canal da Cibele e pelas creepypastas. Olha, que legal. Chibu, seguinte, Otávio, compra uma panela de pressão elétrica. Pronto, vai melhorar E passa anis nos azulejos. Anis e sal grosso. Já comprou sal grosso? Sal fino não adianta nada, tem que ser O grosso. refinado não deu certo. Ai, e põe no borrifador. Em vez de passar com pano, põe no borrifador e deixa secar. A louca, né? A Márcia sensitiva. Tá louca, lava o cabelo. Não deixa comida na pia, porque o espírito vem comer. Ai, Patsy, e o último TCC, tô comentando os comentários, é dele, ele voltou de novo. Já foi começo do ano, meio do ano, e Ricardo Tesão na área. Olá, meninas, como vocês estão? Será que deu tempo pra continuar como ex-ouvinte chongo? Deu tempo? Deu. Bom, sobre o episódio não tenho muito medinho em coisas sobrenaturais, como espíritos, fantasmas e afins. Sobre casos no decorrer da vida, já presenciei o que acredito que tenha sido um OVNI. Estava com toda a família, primos, tios em uma chácara de chalé. Sempre é numa chácara, né? Sempre é no mato. Lembro que esse chalé era meio estranho, no meio do nada, e em cima da porta de entrada das casas tinha um crânio de um boi pendurado. Loucura, tá maluco. Aí, uma determinada noite, estávamos perto do lago e, de repente, começou uma enorme ventania e veio uma luz bem forte de trás da casa, iluminando todo o lago. Foi questão de segundos para parar e sumir. É ET. Outra coisa de sobrenatural que me lembro é que meu avô, já falecido, trabalhava na igreja. Esse de japonês. Será que é Shishinoe? Não sei. Ele colocava uma espécie de tinta preta na mão das pessoas para tirar a energia negativa. E aí começava a sair um tipo de larva ou algo do tipo. Esse mesmo avô se comunicou com a família através de uma vidente após falecer, mas não lembro como isso aconteceu. Então, Ricardo, existe isso no espiritismo. Eu já presenciei quando eu fui na época que eu frequentava. Tinha uma sessão que fazia tipo uma cirurgia espiritual, que eles pegavam uns panos brancos, passavam na pessoa e saía um monte de coisa preta da pessoa, assim. Tem um monte de teoria que não dá tempo da gente explicar tudo aqui, mas põe lá no Google, tinta preta das pessoas, espiritismo, essas coisas, que você vai ver que tem toda uma teoria de que como é que funciona isso. Na verdade não é tinta, na verdade não é larva, é umas outras coisas lá de reação que tem. Enfim, interessante, seu avô fazia isso, então ele era um tipo de médium, talvez, né? Gente, e o senhor voltou pra dar recado depois. Pois é, se comunicou, então ele tinha alguns poderes aí. Márcia sensitiva, versão vô. Vovô sensitivo. Vovô sensitivo. Agora, medo mesmo são as coisas comuns de brasileiro. Medo de assalto, sequestro, violência, tanto comigo como meus amigos e familiares, aí sim. De doenças também, principalmente os neurológicos, tipo Alzheimer. É o grande medo da nossa geração, né? É. Vou terminando por aqui nesse clima gostoso que ficou. Fiquem com uma fotinha assustadora de Halloween no fim do bilhetinho. Ah, ele colocou o cachorrinho dele com cenário de Halloween. É o Rock, tá escrito. É um Shih Tzu. Ai, que bonitinho. Ele coloca beijos, Ricardo Tesão e PS. Esse é o último comentando os comentários do ano ou vai ter mais um? Espero que sim. Esse é o último comentando os comentários do ano. Depois vai ter o episódio final em dezembro com os bilhetinhos de vocês falando sobre tema livre, qualquer coisa, desejando muita alegria pra gente, puxando nosso saco, talvez, quem sabe. Contando do ano de vocês. Exato. Hashtag cafeína rainha, hashtag parabéns Patsy, hashtag ex-ouvinte chongo e hashtag feliz Halloween. Feliz Halloween pra você também, cara. Que conste aqui que esse episódio tá sendo gravado poucos dias antes do Halloween. Sim, a gente tá bem no meio do fervo do final do mês. Bem no meio do final do mês pra deixar tudo adiantadinho aqui pra vocês.
E, gente, é assim, já combinando com vocês, vai ter um episódio principal em novembro, a gente tem esse Comentando os Comentários, último do ano. E o episódio principal em dezembro vai ser aquele Tchau 2025, com bilhetinhos de vocês. Então, daqui pra frente, depois desse comentário do Ricardo Tezão, vai ser tudo pra esse episódio, tá? Falem do seu ano, falem de qualquer episódio que vocês viram, falem de indicações, falem de qualquer coisa, ou manda só um beijo pra gente bem gostoso, contato@papodelas.com ou no site papodelas.com ou lá no Instagram. A gente vai... no Spotify também, claro, adoro o Spotify dando F5 lá. No Instagram é Papo Delas Podcast, tudo junto. É isso, Patsy. É isso aí. E aguardo todos vocês no mega evento, que é o episódio de dezembro. Tchau 2025. Tchau 2025, tradicionalíssimo. Já vai ser o 8º tchau que a gente vai dar. É, gata. Rumo para os 9 anos. Meu Deus, gente. Vem aí. Eu tô muito impressionada, mas animada aí com os números aí do último episódio. O pessoal que veio novo, tomara que fiquem. Você que é novo aqui. Já estamos organizando as pautas do ano que vem, deixando tudo organizadinho, bonitinho para as gravações. Vai dar tudo certo. Vai ter até um blog na casa da avó da Patsy. Não vai ter porra nenhuma, Cafina. Não adianta. Eu tenho medo daquele lugar. Não vou tentar atrair nada, não. Pelo contrário, eu quero é benzer. E não vou ser eu que vou benzer. Alguém teria que benzer pra mim. Não pega o sal fino do Shibukawa, não. Não, tá maluco, rapaz? Vou nada. Obrigada, meu amor. Obrigada, ouvintes incríveis. Um grande beijo pros ouvintes chongos. Deschonguem-se. Então vem pra gente, aparece, bota a cara no sol, gato. Principalmente você, ouvinte chongo, que não apareceu o ano inteiro, não apareceu em 8 anos, em 7 anos, em 6 anos, nunca foi apoiador do Papo Delas, nunca deu um curtir. Essa é a hora! Essa é a última chance. Dezembro de 2025, tchau 2025, a gente vai gravar, então aproveita, manda uma linha, manda um hashtag beijo, só isso, a gente lê e agradece. Aí o ouvinte chega e comenta assim, uma linha. Exato, tá tudo certo, não tem problema não, até pode comentar 2 linhas. Esse foi o comentário 65 sobre o episódio Mês do Medinho. Obrigada, ouvintes incríveis, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica agora com os padrinhos. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. É a hora dos apoiadores do mês, do Papo Delas Podcast. O sonho de madame da cafeína, o sonho de viagens da Paty. Seja um assinante no Catarse, ajude no Pix. Ouvintes incríveis são apoiadores do Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. É aqui que a gente agradece os apoiadores, seus lindos, do mês de outubro de 2025, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar, no seu feed, e a continuar sonhando com as riquezas da vida de madame pelo mundo. Será 9 anos um dia. E os apoiadores assinantes do catarse.me/Papo Delas Podcast em outubro de 2025 são Marcos Colucci, Eduardo Ramos, Marco Antônio Júnior, Mairão, Mayra Santos, Samuel Sobrinho, Fabrício Guzon e Elisnei Menezes. Obrigada, gente. Quer ser um apoiador do Catarse? Vai lá, catarse.me/Papo Delas Podcast, e apoia a gente a continuar, até ânimo para voltar em 2026. A gente também tem a opção também lá no PicPay, aquele aplicativo verdinho, com qualquer quantia, não tem assinatura, não tem nada, deu vontade, seu coração pediu, quero dar um panetone pras meninas. Vai lá, PicPay @Papo Delas. E no mês de outubro de 2025, quem apoiou com qualquer quantia no @Papo Delas do PicPay foi o Físio Manco, é o Sinhoff. Além disso, pessoal, aqui no Papo Delas a gente também tem o Pix. Então, se você quiser apoiar quando puder
em qualquer quantia ou a hora que quiser. Vai que você quer apoiar o Papo Delas às 3h45 da madrugada. É só você mandar um pix para contato@papodelas.com. Gosto. E nesse mês de outubro, quem fez pix pra gente foi o Marcos Robles, O Ed, o Edinaldo da Mata, o Shibu, Matheus Shibukawa. e a Elaine Barbosa. A Elaine ficou. Beijo, Elaine. Além disso, pessoal, uma outra opção que a gente também tem é através do aplicativo Orelo, porque é um aplicativo que você pode seguir o feed do Papo Delas, né? Ouvir os episódios e fazer a assinatura do seu apoio também. E lá, quem são os nossos assinantes? A Priscila Armani, do Making Off da Vida Alheia. E o Léo Cade de Mello. Agora sim tá funcionando, gente. Então, se quiser, instala lá o Aurelo, ouve por lá. Eles também pagam centavinhos por download, por streaming, por plays, mas é centavinhos. Mas se tiver muitos, vai virar reais. Olha só que legal. Se tivermos 25 milhões de pessoas ouvindo... Vai vir muitos centavinhos. Aham. É uma opção para ser assinante por lá também, gente. Fica nosso agradecimento a todos que ajudam, que colaboram o Papo Delas Podcast, para que ele esteja no seu feed esse mês. Você que curtiu, comentou, você que apoiou, muito obrigada. Todinhos vocês são muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês. E, quem sabe, outros para um Feliz Natal pro próximo mês. Hashtag Gratarse e Gratipix. Beijo, galera. Você ouviu Papo Delas Podcast.